Tem rolado um movimento em parte dos santistas de dizer que jornalistas, pessoas que cobrem o Santos, produtores de conteúdo, influencers, enfim, cobram ou não cobram, né? Cobram muito pouco ou não cobram Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. É um tipo de comentário que pode até ser verdadeiro em partes, mas que, caso chegue a mim, realmente não é verdadeiro. Por exemplo, desde que Marcelo Teixeira foi eleito, e isso inclui o próprio dia em que ele foi eleito, eu tenho feito muitos vídeos sobre não só o seu mandato em si, mas sobre, naquele começo, o que eu esperava dele. Cobranças desde o desde o momento em que as urnas se fecharam e o anúncio da vitória dele foi feito. Lembro bem de, ainda no ginásio da Vila Belmiro, ter falado sobre o passado dele, os motivos que o levaram a ser eleito. Nos dias seguintes, semanas seguintes, também vários vídeos sobre como eu não acreditava que a gestão Marcelo Teixeira, isso incluindo já as pessoas que ele colocaria no poder, saberiam lidar com as redes sociais, algo tão importante hoje. E mais recentemente, buscando por Teixeira ou MT, ou enfim, outros vídeos em que eu não coloquei o nome dele, mas que ele era o tema central, eu fiz trouxe diversos temas, trouxe principalmente diversas cobranças sobre a gestão do Marcelo Teixeira. Recentemente, por exemplo, tivemos um react da carta aos sócios, em que ele justifica o ano ruim de 2025. Também tivemos um vídeo em que um react da promessa dele de que haveria ampla reformulação. Eu estou esperando até agora, após, claro, só 3 rodadas, mas o campeonato está quase na metade, basicamente, do Campeonato Paulista. E semana que vem tem jogo do Brasileiro. Não sei se vocês notaram no calendário, mas eu tô aqui para avisar. Semana que vem tem jogo do Brasileiro e não houve nem reformulação. Imagine uma ampla. Também fiz um vídeo sobre uma declaração preocupante dele ano passado, em que ele não se preocupava com o rebaixamento. De fato, o Santos não caiu, mas mostrou um desprendimento da realidade, um descolamento da realidade bastante preocupante. Também tivemos um vídeo sobre ele dizer que achava o elenco do Santos excelente, o que explica muito poucas mudanças para esse ano. Porém, irônico ao dizer também que prometia ampla reformulação. Enfim, incongruências. Também teve vídeo sobre a rejeição dele, uma pesquisa feita que apontou Marcelo Teixeira como presidente de grandes clubes do Brasil, mais rejeitado por sua própria torcida. Também listei os erros dele em determinado momento da gestão, ou seja, contando 2024 e grande parte de 2025. Todos os erros listados. Outra lista foi a lista das promessas sobre o estádio, vendas de camarotes, cadeiras e outras coisas que nunca aconteceram. Promessas vazias. Também houve um vídeo sobre a possível mudança do estatuto, que até agora não foi votada, mas que foi bastante cobrada, primeiramente aqui neste canal. Também houve, claro, o vídeo até aqui, aí, em algum momento do ano passado, Marcelo Teixeira, o Rueda 2.0. Então, de fato, eu cobrei muito Marcelo Teixeira nos últimos tempos e assim continuarei. É importante pontuar também. Falar dele eu falo e eu nem contei as lives aqui. Várias lives, ele foi o tema do título, foi tema durante, e são assuntos, inclusive, que cansam um torcedor. Eu procuro não focar nisso, eu procuro focar, claro, nas análises táticas, porque é o mote principal do canal e porque elas mostram coisas diferentes, que podem entreter também o torcedor, mesmo nas situações caóticas como vivemos nos últimos tempos. Falar de dirigente é algo que incomoda o torcedor no geral, até em termos de audiência, em termos de sua vontade de clicar. Mas os vídeos estão aqui, eu sinto essa obrigação. Pontuados sobre o Marcelo Teixeira, você pode perguntar, tá, e o Alexandre Matos? Bom, primeiro, se você clicou nesse vídeo, você percebeu que é sobre ele, afinal de contas, está no título, na thumb e tudo mais. Pesquisando, houve alguns vídeos analisando declarações dele e houve alguns de cobrança também, como questionando se ele estava já fugindo da raia ano passado, quando o Santos ainda não tinha escapado do rebaixamento. Ele veio com aquele papo de que o principal reforço era a própria torcida, aquele papinho mole. Também houve um vídeo sobre o primeiro erro, o primeiro acerto dele. Então, de fato, menos. Eu cobrei Alexandre Matos menos do que Marcelo Teixeira. Então, preciso falar. Estou aqui para isso. Esse vídeo vai longe.
Primeiramente, eu gostaria aqui de pontuar que nós estamos no dia 20 de janeiro. O dia 20 de janeiro indica que a janela ainda está aberta, então isso pode mudar. Essa janela agora de começo do ano. Só que, lembre-se, o Campeonato Paulista chega à sua metade da primeira fase na quinta para o Santos, quando o Santos encara o Corinthians, passa da metade no domingo, no jogo contra o Bragantino, e já tem o Brasileiro na semana que vem. Depois 2 jogos contra o São Paulo, é uma sequência maluca. Dificilmente o Santos vai contratar alguém e colocar para jogar pelo menos os 2 primeiros jogos, né, até domingo. Depois, vai saber, mas assim, de qualquer maneira, teria pouco tempo de treino. A pré-temporada já se foi, o Santos já perdeu tempo, qualquer peça que chegar agora já não estará entrosada como seria necessário para o Santos fazer grandes campanhas e manter esse sonho do título, né? E sejamos honestos, se o Santos quer sair desses 10 anos, 10 anos de seca, o Campeonato Paulista é o mais plausível. Brasileiro, basicamente impossível. Sul-Americana, a gente sonha. Copa do Brasil também. Mas plausível, de verdade, tiro curto, talvez rivais como o Palmeiras ligando menos, a realidade é o Paulista. O Santos até aqui andou, para não falar outra coisa, para o Paulista. Mas no mercado, que é o primeiro tópico aqui sobre Alexandre Matos, ele tem sido basicamente um derrotado. Eu acho que é muito claro isso. Só vieram os famosos fáceis. É o famoso jogador ruim, bagre, esse assina na hora. Quando o cara é bom, negocia. Até aí tudo bem. O problema é que o Santos negocia e perde o jogador. Não assina. Não consegue esse reforço de fato. Claro, eu posso ter esquecido algum nome, porque às vezes eu falho na missão, mas vamos lá. Na primeira janela, Alexis Duarte, Adonis Frias, Bilal Brahimi, Mike, Igor Vinícius, William Arão, Vitor Hugo, Cabadeiro e Lautaro chegaram. Na segunda, Gabigol e Gabriel Menino. Esses 2 eu não vou julgar, mas é importante pontuar que o Gabigol veio porque ele quis. É simples assim, não houve negociação do Alexandre Matos e lá, nossa, tive uma ideia brilhante, e o Gabigol, hein? Não, o Gabigol avisou, declaração dada por ele mesmo na coletiva, ele declara na sua abertura, eu mesmo vou lá e pergunto. Sobre isso ele fala que já tinha avisado o Cruzeiro no meio do ano que gostaria de vir para o Santos. E o Gabriel Menino agora, porque o Vitor Hugo saiu e eles negociaram lá com o Atlético Mineiro uma troca. Tá. Então vamos julgar essa primeira janela. Alexis Duarte simplesmente não joga. Eu não vou me alongar sobre o fato dele jamais ser relacionado. Simplesmente não joga. É uma derrota no mercado. Gastou muito dinheiro para um jogador que não atua. Enquanto isso, João Basso, que também não atua por enquanto. Inclusive, obrigado, senhor. Tem um transfer ban vindo por aí. Leia-se, o Santos vai gastar o dinheiro do Souza para pagar o Arouca de Portugal por um zagueiro que hoje é o nosso segundo reserva, que é João Basso. Adonis Frias, esse ok, até virou titular. Não é brilhante, mas ok. Bilal Brahimi eu não preciso me alongar, né? Eu tô, assim, torcendo muito para que esse pedido de divulgação semi-pública, né, para os conselheiros do contrato do Bilal seja aprovado, porque a gente precisa entender quanto um jogador que tem 24 minutos com a camisa do Santos ganha. Mas não é você que diz que não mexe no bolso dos outros? Perfeito, ótima questão, eu respondo. É um caso de exceção. O Santos foi buscar um argelino na França, ou sem clube, não, ele estava com o clube, né? Ele rescindiu lá com o Nice, se não me engano, para que ele não atue. Ninguém sabe como ele treina. Alguém sabe. Pessoas lá do dia a dia sabem. O torcedor não tem acesso e há uma suspeita, e Wagner Frederico tem liderado essa apuração, de que o salário dele seja altíssimo. Pro bem ou pro mal, baixo ou alto, seria importante no caso dele a gente saber, porque se ele não atua e o salário é gigantesco, o Santos não pode reclamar de falta de dinheiro. Mas ele perdeu essa negociação, ele achou um jogador, ele jura que o scout aprovou. Eu já disse, a solução para isso é colocar o scout para falar em público, mas o Santos jamais fará isso. O próximo que eles têm, Mike, uma derrota, é o típico caso de jogador com quem ele já trabalhou, típico caso de jogador velho, ruim, em que o salário é altíssimo. Derrota. Igor Vinícius, essa dá para falar que é vitória na maior parte dos jogos. O Igor oscila, mas pelo menos a gente não discute a titularidade dele. É um cara que consegue ser titular, por mais que faça jogos abaixo. Lembre-se que antes da grande fase de sequência final de 3, 4 jogos, ele fez uma partida desastrosa contra o Flamengo, sequer atuou contra o Inter, em que o Mike foi mais desastroso ainda e tal.
O William Arão é um jogador que o Santos já tinha tentado antes, mas como chegou com o Matos já empregado, eu dou o crédito. O Arão realmente tá aqui, né? Uma contratação boa. Vitor Hugo chegou, machucou, foi embora porque não quis ficar. Erro. Cabadeiro, não vou me alongar, erro grave. Lautaro Dias, jogador que ele levou pro Cruzeiro e do nada, também quero levar para o Santos. Nossa, confio muito no Lautaro. Não sabe chutar uma bola, uma derrota. Ou seja, o Arão? O Igor Vinícius, vai? Com muita boa vontade eu vou incluir um Adonis aqui. Acho que a derrota de Alexandre Matos no mercado até aqui é clara. Outro ponto para se mostrar uma derrota é que numa janela para 4 competições, o Santos joga 4 competições esse ano. Até agora chegaram 2 jogadores. Reiterando, uma competição já está em andamento e a outra começa daqui, acho que o Santos joga a quarta, 8 dias. É um derrotado no mercado, que é o que dizem que sempre foi o ponto forte dele. Um derrotado. Segundo ponto, aqui tá sem ordem, tá? Não tem ordem de ligação e tal. Segundo ponto. Eu sempre digo que quando o Marcelo Teixeira contrata um CEO, ou executivo de futebol, ou diretor de futebol, ou qualquer cargo com nomes similares, e aí você vai do Galo ao Matos passando pelo Pedro Martins, pelo Brax, é para ser escudo dele. Para que esses caras apanhem, no sentido, claro, figurado, pelo amor de Deus, enquanto ele escapa das críticas públicas. Não tem funcionado. O Alexandre Matos não funciona como escudo para o Marcelo Teixeira. Inclusive, boa parte das pessoas, meio que corretamente, esquece da existência do Alexandre Matos. Ele passa batido por muita gente. Claro, ele pouco dá declarações, ele aparece pouco. Simplesmente não rolou o cargo de escudo para ele. Até constrangedor para quem o contratou que ele seja tão esquecido assim. Terceiro ponto. Quando ele chegou, ele falou que o elenco do Santos era bom. Mesmo assim, na primeira janela ele contratou, deixa eu não errar a conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caras. Se ele jogou o elenco como bom, ele estava maluco. Se ele jogou o elenco como bom e contratou 9 caras, ele estava maluco. Se ele jogou o elenco como bom, contratou 9 caras e mesmo assim o time continua uma porcaria, ele é incapaz. Faz um trabalho ruim. Então, assim, é claro que ele aceitou o emprego aqui sem a análise prévia do elenco. Ele simplesmente falou publicamente, não, o elenco é bom porque é assim que você faz para não chegar o quê? Sendo odiado por todos que trabalham com você. Quarto ponto. Ele deu uma andada para os desejos do Neymar, né? Supostos desejos também. Quem sou eu para saber quais são os desejos do Neymar? E claro, estamos falando aqui de futebolísticos. O Neymar renovou por um ano. Diz a lenda que a promessa ou a exigência dele era de um time forte. A promessa então do Santos foi conseguir um time forte até o momento. Olha, só se eles prometeram quando você voltar em fevereiro a gente contrata, porque de resto esse pedido foi ignorado. O Santos simplesmente não consegue ninguém. Aliás, eu até pulei, né? Mas eu vou citar daqui a pouco, porque mais uma das derrotas no mercado, eu acabei não citando, por exemplo, o caso Loyola, o caso Inestrosa, outros casos em que o Santos negociou Rony recentemente, parece que são os recentes, e não conseguiu. É que daqui a pouco eu vou chegar lá, mas se você já apontou nos comentários, você está corretíssimo. Bom, sobre o Neymar, é isso. Outro ponto, quinto, né? Ele não acordou com a quase queda do Santos, né? O Santos quase caiu. É inegável, o Santos quase caiu. Se o Neymar não faz hat-trick em Caxias do Sul, se não mete aquele gol no Sport, os caras depois chutam a bola um no outro e fazem gol contra, e se o Gabigol não estava impedido naquele lance, vai saber o que tinha acontecido. Não acordaram. Para eles, escalar um Lautaro improvisado de ponta esquerda, tá tudo bem, um cara que não sabe chutar bola. Vendeu o melhor lateral esquerdo do Santos em anos, suavão. Inclusive, antes de eu gravar isso aqui, isso é uma notícia no GED, que a diretoria do Santos, ao perceber o talento do Lira, meio que desistiu de ir atrás de um novo lateral esquerdo. Como assim? Vocês não sabiam, então? Então vocês venderam o Souza sem saber que existia um grande lateral na base. Ou, vocês realmente confiam no Escobar. Porque essa diretoria não acordou. Essa diretoria não entende de futebol. E Alexandre Matos, eu vi alguém escrevendo isso na rede social, me lembra muito Luxemburgo no momento. Desculpa, pô, fechou, você vai apanhar de graça aqui hoje. Vai tomar uma sem ter feito nada. Me parece que o Alexandre Matos não sabe que pro futebol é quase que nem medicina.
com exageros à parte. Ou você se atualiza, ou você tem problemas no que você mete a mão. Sétimo tópico aqui, sexto tópico, até pulei um sem querer, sexto tópico. Ele não entendeu o calendário, né? Eu vou reiterar isso. Porque quando eu fiz um vídeo citando que o calendário era apertadíssimo, muita gente comentou, pô, não sabia não, obrigado. Então deixa eu avisar Alexandre Matos, vai que ele me assiste. Você sabe que já foram 3 rodadas do Campeonato Paulista, a quarta é daqui 2 dias, a quinta daqui 6 e acabou. Tem mais 3 rodadas. São só 8, não são as 12 que rolavam até o ano passado. São só 8. Depois de 8 rodadas, você pode ter passado por um dos maiores vexames da história do Santos. Semana que vem tem Campeonato Brasileiro. O Santos vai para Chapecó jogar contra a Chape hoje. Na semana seguinte tem São Paulo, no Brasileiro e no Paulista. Na semana seguinte já tem Atlético Paranaense. Você tá sabendo, Alexandre Matos? Você tá sabendo que a sua função é contratar e montar um time e tem 2 competições no primeiro mês, o melhor jogador do time tá lesionado e você não contratou ninguém? Acho que você não percebeu que o calendário tá apertado. Sétimo tópico. O papo de dinheiro, tem um vídeo específico sobre isso aqui. Não cola em mim mais. Não tem dinheiro? Tá bom. Então por que tantos jogadores recebem salários absurdos, milionários, maiores do que jamais receberam na vida, tipo o Tassiano? Notícias apontam isso. Ou maiores do que receberam em seus clubes anteriores. Então de onde vem esse dinheiro? Por que Alexandre Matos oferta isso? Por que Alexandre Matos gasta esse dinheiro que aparentemente existe, promete salários gigantescos para jogadores ruins e não para jogadores bons? Por que vocês ofertam 6 milhões de dólares, sei lá, no Loyola? Ah, acabou, é isso. Não vem? Poxa, que pena. E aí eu vou até pular um dos tópicos aqui para citar isso. Alexandre Matos nunca tem plano B, né? Ele nunca tem plano B. O Alexis e o Adonis vieram em cima da hora. Lembrem-se que houve aquela briga da questão do passaporte, do visto de trabalho, sei lá, alguma coisa do Adonis, agora me fugiu. Porque ele foi contratado no último dia e perceberam que faltava documentação, aí teve que correr. O Alex também no último dia. Se não é no último dia, você não traz ninguém. Tá igual agora. Cadê o plano B para o Loyola? Cadê o plano B para o Rony? Cadê o plano B para o Michael? Esses são os planos, os nomes mais óbvios do mundo? Porque o Loyola não é tão óbvio assim. Mas o Santos já tinha ido atrás na janela de meio do ano e não tinha conseguido. Já perdeu 2 vezes o Loyola. Ele nunca tem plano B. Porque ele só traz com quem jogadores com quem ele já trabalhou? Me parece. E o último tópico aqui do vídeo, mas não necessariamente da vida real, ele traz jogadores com poder de revenda zero, né? Como é que você aceita um trabalho num clube que declaradamente tem problemas financeiros, por mais que eu já não aceite essa desculpa, e basicamente só traz velho? Com todo respeito, eu sou mais velho que esses caras, tá? Mas você não vai revender o Mike, você não vai revender o Igor Vinícius, nem uma crítica ao Igor, você não vai revender. Você não vai revender o Arão, você não vai revender o Zé Rafael, veja, eu tô citando jogadores bons. Você não vai revender o Lautaro, até porque o Lautaro é emprestado, você não vai revender o Vitor Hugo, até porque, por exemplo, o Vitor Hugo não era nosso, era emprestado e já perdemos. Assim, não que faça falta, mas veja, o Flamengo nem quer pagar a taxa de vitrine, vocês viram essa notícia? O Santos talvez não consiga revender o Cabadeiro, só se for para um troco de bala para algum time paraguaio maluco. O Santos dificilmente vai revender Bilal, afinal de contas, porque alguém compraria. E aí tem que apelar para vender a base e para pagar salário gigantesco para jogador ruim que jamais será revendido. Esse é o modus operandi? Se é e está sendo, é péssimo. Alexandre Matos faz um péssimo trabalho no Santos Futebol Clube. É triste, é duro torcer para esse clube às vezes. Tchau para vocês.